Olá, eu sou o Bispo Miguel Uchoa. Eu sou Juliane Uchoa. E nós estamos abrindo o novo programa da Paz, chamado Paz na Palavra. Paz na Palavra será um programa semanal de estudos bíblicos. Todo sábado, às 22 horas, será lançado um novo vídeo e você ativa o sininho aí no YouTube, Paz Piedade. Você ativa o sininho. Quando você ativar, todos os vídeos que forem lançados, você será notificado. E assim você vai acompanhar conosco. O Paz na Palavra, na realidade, teve origem ali no Paz em Casa, que durante 8 meses, nessa pandemia, nós estivemos estudando a Bíblia diariamente, de domingo a domingo, e cobrimos um universo de 33 livros da Bíblia, lidos versículo por versículo, todos os dias, num estudo de caráter devocional. Agora, no Paz na Palavra, serão séries de estudos bíblicos temáticos. A primeira série, na primeira temporada, nós vamos falar sobre discipulado e discípulo. O que é um discípulo, quais as implicações, o que um discípulo precisa fazer ou pode viver, qual é o privilégio, os benefícios, como é a vida de um discípulo, e vamos mostrar na Bíblia o que a Bíblia tem a dizer a esse respeito. Portanto, bem-vindos, e agora nós vamos ter uma oração. Vamos orar e Juliane vai orar conosco. Isso. E nós desejamos que esses vídeos sejam ferramentas poderosas e abençoadoras para todas as pessoas que estiverem assistindo. Nesse momento, convidamos você a entrar em oração conosco. Senhor Deus, nosso Pai e nosso Rei, te pedimos nesse momento o fluir do Teu Espírito Santo. Por esse mesmo Espírito, Senhor, traz o entendimento a todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo, Pai. No nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos a Tua condução. Amém. Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos dar início ao primeiro estudo, que se chamará O que é um discípulo. Então, o que é um discípulo de Jesus Cristo? Gente, a gente vai usar algumas referências bíblicas, claro. Tudo será baseado aqui na Bíblia. E a principal referência bíblica, quando falamos de um discípulo, clássico isso aí, está lá em Mateus 28, 18, 19. E há uma boa referência também em 1 Pedro 2, 21. Eu vou ler para vocês. Mateus 28, 18 e 20, bem conhecido, a grande comissão, diz o quê? Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Mas veja o que Pedro também escreveu. Olha o que Pedro disse. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então, um discípulo de Jesus é, inicialmente, alguém que segue os passos de Jesus. Ele vai seguir os passos do Senhor. Nessa referência aqui de Mateus 28, 18 e 20, a definição é bem interessante, porque ela é quase que autoexplicável. Ela diz que um discípulo é aquele, quando a gente faz discípulo, a gente está ensinando a obedecer tudo que o Senhor nos ordenou. Isso. Não é verdade? Então, para começar, qual é a definição de um discípulo? Veja bem, a palavra grega para discípulo é uma palavra que chama-se matetes. Para a gente não significa nada, mas significa alguém que aprende instruções de uma outra pessoa. Não é simplesmente um aluno, é muito mais que isso. Não é um pupilo apenas. A gente está falando de alguém que imita ou quer imitar o seu mestre. Um discípulo é a pessoa que quer imitar o seu mestre, quer viver de acordo com o que o seu mestre diz ou fala. Então, todo cristão
ele é chamado a ser um discípulo de Jesus. Isso. O que é que isso significa? Que ele vai seguir priorizando na sua vida os apelos de Jesus, independentemente do que custe isso às nossas vidas. Vamos ver mais na frente o custo do discipulado, mas aqui apenas estamos procurando definir. Um discípulo é uma pessoa que determina na sua vida seguir a Jesus, tem o desejo de aprender e a viver de acordo com o seu exemplo. Ora, o que eu vejo hoje, Ju, e vocês vão concordar, é que muitas vezes as igrejas e muitos líderes cristãos estão muito preocupados em ter número. E eu sou contra? Não, absolutamente. Não tenho nenhum receio. Jesus disse que não queria que ninguém se perdesse. Isso. Nós queremos o maior número possível de pessoas salvas. Mas, uma vez salvas, nós vamos ensinar tudo aquilo que Jesus ordenou. Isso é o discipulado. Nós queremos uma multidão madura. Queremos uma multidão? Sim, queremos. Todos nós queremos multidão. Nós queremos uma multidão madura. Você é chamado a ser um discípulo e não apenas um frequentador, não apenas um admirador, não apenas um seguidor, no sentido de rede social, né? Não apenas um seguidor de Jesus nesse sentido, mas um seguidor dos passos de Jesus, pagando o preço e o custo do discipulado. Exato. E claro que existem alguns princípios básicos, né, assim, para o discipulado. Nós vamos listar aqui alguns deles. Sempre nós estaremos acompanhados pela Escritura, a Bíblia vai nos orientar. Mas eu vou dar aqui alguns princípios básicos do discipulado. Uma vez dada a definição, que o discípulo é aquele que é um aluno que segue os passos, que quer aprender, que quer imitar o seu mestre. Então, bota isso na sua cabeça. Nós queremos imitar Jesus em tudo. Amém. Tem aquele filme que foi um livro que depois virou um filme, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus. Talvez vocês vão lembrar da pulseirinha que muita gente usou durante muito tempo. É uma pulseirinha que tinha escrito 4 letras. Em inglês era o que faria Jesus, o que Jesus faria. Para que todas as vezes que você fosse tomar uma atitude, olhando para aquela pulseira, você pudesse lembrar e fazer a ligação. O que faria Jesus nesse momento de decisão? Porque é aí que pesa, é aí que o discipulado vai mostrar a sua face. Quando eu decidi, de fato, seguir a Jesus nas decisões cruciais da nossa vida e também nas mais simples decisões, contanto que a gente siga o Senhor. É verdade. E isso liga a gente a esses princípios básicos, porque quando a gente faz essa pergunta, o que faria Jesus? Pode dizer assim, como é que eu vou saber disso? Não é verdade? Mas a própria palavra dele nos dá essa instrução. Muito bom. E aqui a gente entra no primeiro princípio que está ligado a isso. Um discípulo é uma pessoa que vive continuamente guiado pela palavra de Deus, entregando-se aos ensinamentos de Jesus Cristo de maneira decidida e disciplinada. E aqui, né, o versículo que a gente usou como referência está lá em João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E a gente esqueceu de uma coisa, sabe o que é muito importante para que você nos acompanhe? Tenha sempre uma Bíblia, nós usamos a versão NVI, tenha sempre uma Bíblia com você, uma caneta e risque sua Bíblia. Não tenha pena de riscar. Você pode ter uma Bíblia de estudo diferente, mas a sua Bíblia, do dia a dia, risque ela, marque, escreva. Ela funciona quase como um diário da sua vida. Eu tenho uma Bíblia, a minha primeira Bíblia, ela tem tanta coisa escrita que é quase um comentário. As minhas experiências com a Bíblia estão ali, muitas vezes marcadas. Às vezes eu colocava até a data. E hoje mesmo, na minha Bíblia de uso diário, que eu tenho com ela aqui, eu marco, escrevo, anoto, boto lembrete, boto observação. Tenha a sua Bíblia e tenha, se possível, um bloco de anotação, um caderno, que você possa anotar. Porque quando você vê, você está vendo, você está ouvindo, se você escreve, facilita ainda muito mais a sua percepção.
Verdade. Hein? Recentemente eu comprei uma Bíblia que ela tem um espaço bem maior. Já existe até isso, né? Hoje, anotar, né? exatamente. É, e tem me ajudado bastante porque orar a palavra do Senhor também edifica muito. Então você pode ler um versículo aqui e fazer como uma oração para você. Como esse versículo que a gente acabou de ouvir. Porque nessa altura, né, amor, as pessoas que estão assistindo aqui podem estar se perguntando, será que eu sou um discípulo de Jesus? Nesses aspectos, nesses princípios agora que serão transmitidos, será que eu vou conseguir me encontrar sendo verdadeiramente um discípulo de Jesus? E eu espero que esse vídeo ajude você a refletir e a ver verdadeiramente quais passos você tem tomado nesse caminho, né, de seguir a Deus, seguir o nosso E mestre. veja bem, com essa pergunta, aqui no texto, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Na minha célula tinha uma pessoa que o sogro dele era do interior aqui de Pernambuco. E ele criava ovelhas. E todo dia, de madrugada, cedinho, ele saía para o aprisco e ele ia dizendo alguma coisa, chamando o nome das ovelhas, tudo, e as ovelhas iam atrás dele. Iam atrás dele. Ele disse, mas eu vou fazer isso também. Ele disse, você não vai não, porque elas não vão lhe ouvir. Olha. Ele disse, amanhã eu vou com você, quem vai falar sou eu. Pois bem, quando ele saiu de madrugada, ele começou a chamar as ovelhas nem abriram o olho, Ai. nem se levantaram do aprisco. E quando o pastor verdadeiro da ovelha começou a chamar, ele chamava Chiquinha, fulano, não sei o quê, elas começaram a se levantar e seguir ele. Ele ficou tão impressionado com isso, que quando a gente lia isso aqui, num estudo bíblico como esse, ele dava sempre essa ilustração. Isso é verdade. Amém. Então, um discípulo ouve a voz do Senhor porque ele as conhece e elas me seguem. E seguir não é apenas ser frequentador de uma igreja, ser seguidor de alguém nas redes sociais. Hoje tem praticamente pessoas que não vão nem à igreja, só assistem pessoas pelas redes sociais. Escolhem uma aqui ali, não. Um discípulo é o que segue, ouvindo a voz, segue a Jesus. Porque, olha, quando você segue, você baseia a sua vida nesses fundamentos sólidos aqui da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Porque é ela que vai nos trazer palavras vivas, ela que naquele momento vai dizer para nós, pelo Espírito Santo, o que devemos fazer. Então, o principal pensamento que está por trás do discipulado não é inspiração, não. É instrução. Amém. O discipulado é instrução. Aqui na nossa igreja nós temos um programa de discipulado 1 a 1. Nós não temos salas de discipulado, classes. Nós temos 1 a 1, que é chamado em alguns lugares como microcélulas. E nesses momentos é que a gente vê que discipulado é vida na vida. É instrução da palavra e também instrução de transmissão de vida para as pessoas. Nós estamos, se eu vivo, eu sou um discípulo de Jesus, eu quero fazer discípulos, a minha vida, como disse o apóstolo Paulo, sigam a mim, olhem para o que eu faço. Então, isso é um discipulado, é instrução. Também tem um outro princípio, né, Júlia? Esse segundo aqui, que é, um discípulo é uma pessoa, veja bem, que dedica a sua vida ao mestre, integralmente. Não, mas eu trabalho, eu faço outras coisas assim, não. Não significa isso. É tempo integral com Jesus. Porque você não deixa Jesus em casa, como alguém sugeriu. Você não deixa Jesus em casa. Você sai com ele de casa. Amém. Para a sua escola, para o seu trabalho, para a sua família, para as suas visitas, para onde quer que seja, para as suas férias. Você sai com ele de casa. É entrega total. Porque a sua identidade foi redefinida. Agora você tem o DNA de Cristo em você, o Espírito Santo habitando em você. Então não tem como a gente dizer agora eu vou estar como cristã, mas aí quando eu for trabalhar, sai a cristã e entra a gerente. Não faz sentido. Absolutamente. Porque, como eu disse, você leva Jesus para onde você for. É assim que a gente transforma os ambientes onde nós estamos. A gente leva Jesus conosco para eles. Amém. E Jesus pede isso porque ele deu a sua vida por nós. Verdade. Então, se ele deu a sua vida por nós, ele está pedindo dedicação total. Olha o versículo 24 de Mateus 6, o que diz. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro,
ou se dedicará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui ele está falando, Mamon, que é o Deus do dinheiro. O dinheiro. É um bom exemplo. A gente tem algum problema ter dinheiro? Claro que não. O problema é servir ao dinheiro e não ser servido por ele. Eu costumo dizer, a gente costuma dizer, você usa o dinheiro ou é usado por ele? Ele diz aqui, você não pode servir a dois senhores. Nem o dinheiro, nem nenhum. Jesus disse o que nós deveríamos fazer e nós seguimos a ele. Ou seja, na hora da decisão, por isso que a pulseirinha funcionava, é que na hora da decisão, o que Jesus faria? Eu não quero ser um discípulo, um imitador, um discípulo, um aluno, um aprendiz do mestre. Assim é. Então, o discípulo é uma pessoa que dedica a sua vida integralmente a Jesus. Amém. Tem um outro princípio ainda para a gente ver. É que o discípulo vive um relacionamento frutífero com Jesus. Ora, se eu entendo, veja bem, já viu aqui, que é uma pessoa que vive guiado pela palavra, que ouve a voz do Senhor. Uma ovelha que ouve a voz e segue. Se eu dedico a minha vida integralmente ao Senhor, eu vou ser frutífero. Olha o que diz aqui o versículo clássico, texto João 15. Quer ler para a gente, Ju? Isso. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Você também não pode dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15 é esse texto muito interessante, porque ele fala da videira. A videira, ela tem... se você visita uma plantação de uvas, né, uma vinha, e você vai ver que ela... Às vezes tem uma planta aqui que ela brota lá embaixo. Parece até outra planta, mas está ligada na mesma videira. Os galhos não estão só em cima, eles vão como que raízes e brotam lá embaixo. E aquela ali é a mesma videira daqui, aquela que está lá embaixo é a mesma videira que está aqui. Porque permanecem na videira. Jesus dá esse exemplo, e era um exemplo muito bom, porque videira era algo muito comum naquela época. Ele diz, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Ele tem que estar ligado na videira. Ora, se eu sigo a Jesus, se eu ouço a sua voz, se eu vivo integralmente ligado a Ele, em todo canto, tem que dar fruto. Amém. Vai dar fruto, vai ter fruto. Consequentemente. Então, um discípulo, a marca de um discípulo é que ele frutifica. Amém. Ele frutifica. Claro que é obra do Espírito Santo, mas ele frutifica. Veja na sua vida quais têm sido os frutos que você tem produzido para o Senhor. Quais têm sido os frutos que você tem produzido para Deus. Se você não tem produzido frutos, se você fizer uma análise de que não está produzindo frutos, então analise também por que não está. Talvez porque você não esteja, nem porque você não está ligado, você até pode estar ligado, mas não está produzindo porque não está permitindo que a seiva venha para o seu galho, vamos dizer assim. O que é que você precisa fazer? Você está ouvindo a Jesus? Está seguindo a Ele? Está integralmente dedicado a Ele? Ele é prioridade na sua vida, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Se você fizer isso, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai frutificar. Que a sua vida vai ser um exemplo e pessoas vão querer desejar Jesus por causa da sua vida. Isso. É verdade, Ju? Deixa eu deixar um ponto aqui, só para essa questão, revisando. Quando a gente escuta a voz de Deus, quando eu me converti, né, o Senhor me chamou para Ele, eu tive esse encontro de escutar a voz do Senhor e hoje, todo dia, a gente pode escutar pela Bíblia também e de outras formas, da maneira que Deus quiser falar. Mas acontece que o mundo começa a tentar, querer gritar mais alto nos nossos ouvidos, aquilo que não é a voz do pastor, né? Em algum momento, nós podemos acabar dando ouvido a essas vozes, ao invés da voz do nosso pastor. E aqui Jesus nos apresenta essa opção da gente se redimir, da gente se arrepender, da gente não viver preso à culpa ou a correntes, mas confessar nossos pecados, nos arrependermos e sermos livres.
E essa caminhada vai nos permitir entregar todas as áreas da nossa vida nesse processo de santificação. Então, às vezes você diz assim, não, o meu lado aqui de cuidar da família eu entreguei todo para Deus. Mas aqui esse lado financeiro eu vou continuar segurando, por enquanto Deus não está agindo nessa área. A minha outra área de ser uma boa esposa, agora eu estou muito dedicada ao meu marido. E deixei Deus conduzir essa parte. Mas a minha outra parte de que eu não liberei perdão para uma pessoa porque ela me ofendeu demais, eu ainda não deixei Jesus tomar total controle disso. É seletivo. Como a gente viu aqui, precisa ser integral, a dedicação é integral em todas as áreas da vida. E aí você não está frutificando nessa área em que você não entregou verdadeiramente para Jesus. Ou seja, desse relacionamento com Jesus é que vai frutificar, é que vai surgir o fruto do Espírito na sua vida. Amém. Porque o que é o fruto do Espírito senão o caráter de Jesus em nós? Isso. Nada mais do que isso. É o caráter de Jesus em nós. Quer ver outro aspecto aqui muito importante? É que o discípulo é aquela pessoa que tem amor incondicional pelo próximo. Porque Jesus disse, ó, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ora, amor vai ter que existir nessa... amor é fruto, já é um fruto do verdadeiro discípulo. Quando as pessoas veem em você um amor incondicional pelo próximo, independente de quem seja o próximo. Preste bem atenção. Gil falou de seletividade. Às vezes você seleciona quem você vai amar. Um dos princípios da cultura do reino que a gente tem estudado é todos são iguais diante de Deus, porque todos foram alvos do amor de Deus. E todos devem ser alvo do meu amor, independente de quem seja. Nós precisamos amar, não é seletivo. Quer ver um outro texto? Esse de João 15. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão, olha só, que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Já é um fruto do discipulado verdadeiro, do verdadeiro discípulo. Então, não é aquele amor humano, rotineiro, seletivo, não. É o amor que Jesus tem mostrado por nós. Você, quando foi alcançado por Jesus, e se não foi, Jesus está se mostrando a você hoje mesmo aqui, amém. Ele não selecionou você para dizer você é bom, você é mau, por isso eu vou lhe amar. Ele amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Não houve seletividade nisso. É para todos. Todos os que desejarem. Esse amor altruísta, essa é a palavra. É aquele amor que está lá em 1 Coríntios 13. O amor altruísta, o amor completo, o amor verdadeiro, que não olha no retorno para se estimular. Então, um verdadeiro discípulo, não um seguidor simplesmente, um verdadeiro discípulo, ele ama incondicionalmente. E você pode perguntar, como a gente também se pergunta, isso é fácil? Não, não necessariamente. Às vezes é muito difícil. Mas é assim que Jesus nos amou. Isso. Entregou o seu Filho por todos nós. Foi o amor de Deus. Então, se a gente é discípulo, a gente precisa seguir. Mais uma vez, isso não é algo que você muda de uma hora para outra. Isso é um processo na sua vida. Mas nós conseguimos. Amém. Nós conseguimos porque o Espírito Santo nos ajudará. Agora, tem mais um princípio para a gente trabalhar aqui. Nesses 5, nós estamos no 4. É que o discípulo é aquele que é dedicado à comissão de Jesus. Jesus disse, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Ou seja, não é só converter-se. O converter, o alvo do discipulado não é apenas converter pessoas. A conversão é o primeiro passo na jornada, naquela jornada de vida com Deus, que fizemos uma série aqui na igreja, estou escrevendo um livro sobre isso. A minha jornada com Deus, o primeiro passo, que o ponto de partida, é o novo nascimento. É o ponto de partida, né? Isso. Importa-vos nascer de novo, foi o que Jesus disse. Zera as contas e começa a sua nova vida. Mas a partir daí, nós vamos crescendo. Nós não podemos viver a vida toda como crianças espirituais. Porque se nascemos, temos que evoluir, temos que crescer. E aí Deus vai dando. Na medida que nós vamos buscando, nós vamos crescendo, crescendo, crescendo e vamos nos tornando discípulos
fazendo a vontade de Deus, amando incondicionalmente. Tudo isso nos leva ao crescimento. Mas lembre-se, ser comprometido com isso. Seja comprometido com o discipulado. Se você é aqui um membro da Paz, busque ser discipulado, porque você vai discipular alguém. O processo, o passo do discipulado, o projeto, o programa e a proposta do discipulado não é apenas ser um discípulo, é fazer discípulos. Isso. Eu estou sendo discipulado para discipular. Ontem nós estávamos na nossa sessão de discipulado com um casal e uma das perguntas nossas foi: vocês vão discipular quem agora? Vamos lá buscar pessoas para vocês discipularem. Porque esse é o processo natural. O discípulo é aquele que é dedicado a fazer discípulos. E não a ficar sentado apenas vendo a vida passada. Não, a vida cristã é focada. Jesus quer que nós façamos discípulos. O agir de Deus, gente, nunca é um agir isoladamente, exclusivamente para a minha vida. O que Deus derrama na minha vida, Ele está me capacitando para derramar através da minha vida para outras pessoas. Boa, muito bem, é exatamente isso. Porque até seria egoísmo nosso, exatamente. Guardar para nós apenas aquilo que o Senhor está nos dando. Quer ver um outro aspecto agora, depois desses princípios? Um outro aspecto é que o discípulo é uma pessoa privilegiada. É um privilégio ser um discípulo de Jesus. Por quê? Olha, gente, você ganha uma família. Nós aqui chamamos Família Paz. Nossa igreja, Paróquia Anglicana Espírito Santo, Paz é o nosso logo, né? A nossa marca, né? Isso. E nós chamamos Família Paz. Por quê? Porque nós somos uma família. Amém. Olha o que Paulo disse aos Efésios. Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, Glória. mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, como pedra que sustenta tudo, a pedra que sustenta esse edifício. Então esse é um privilégio nosso, fazer parte da família. Tantos benefícios que há. Ninguém merece viver sozinho. Isso. Todos precisam de uma família. A família da fé. Existem pessoas por aí que defendem que você pode viver o cristianismo só. Você não precisa ir para a igreja. Não, de fato, para ser salvo, você não precisa ir para a igreja. Mas para viver com qualidade e vida em abundância, você precisa conviver com a comunidade da fé. Como é que você vai crescer se você não convive com outros, com os diferentes, para evoluir, para crescer com eles, para crescer na paciência, no amor, em tudo isso, eu tenho que viver em comunidade. Você é afiado, né, amor? Afiado. O ferro afia o ferro. E eu sou também abençoado pelos outros, por essa comunidade tão diversa. Porque, como a gente diz aqui no cântico, eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Então é um privilégio. Também andar sozinho nessa caminhada e ter alguém, ter um discipulador, ter alguém que você pode contar com aquela pessoa, é muito bom. E também ter alguém para quem você presta conta. Tipo um padrinho, né? De oração, tudo isso. Isso é um discipulador. Isso é um privilégio. Alguém que você pode confiar o tempo todo. Olha o que Eclesiastes diz. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo lhe ajuda a se levantar. Mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E por fim, é um privilégio porque você está seguindo o mandato de Jesus. Para que todos sejam um. João 17. Lindo. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deixei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. João 17, 21 a 23. João 17, 21 a 23. Pode dizer uma coisa? Por favor. Quer mostrar Cristo para o mundo? Segue isso que está aqui. Que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste. Jesus veio, deixou o exemplo, deixou as palavras de vida eterna, deixou o modo como a gente deve viver. E se isso refletir na nossa vida, nós viveremos em plena unidade. Então, no que depender de vós, de cada um de nós, fazei tudo para viver em paz,
e amar ao próximo como a ti mesmo. Se a gente colocar essa pulseirinha aqui e ficar olhando para ela todos os dias, né, amor? A gente vai conseguir glorificar Jesus? o nome de Deus. Glorificar Amém. o nome de Deus na terra. Então, esse foi o quarto aspecto da vida de um discípulo. Ainda tem um quinto. O nosso quinto e último ponto da nossa reflexão de hoje sobre o que é um discípulo é que um discípulo tem responsabilidades. Aquela pergunta que a gente fez no começo, o que faria Jesus? O que faria Jesus? Aqueles que querem levar Jesus a sério têm que se fazer essa pergunta nas situações da vida. Tem que fazer. Tem responsabilidade. Quando você estiver, talvez assim, meio que em dúvida ou perplexo, pergunte ao Espírito Santo. Amém. Você que é um discípulo de Jesus, lembre-se, você tem o Espírito de Deus vivendo em você, com você, ao seu lado. E você pode consultar a Jesus. E como é que, você pode estar se perguntando, como é que eu vou reconhecer se é o Espírito Santo falando comigo? Mergulhe aqui que você vai conhecer o sotaque de Deus, como disse Miguel uma vez, e aí vai ficar mais fácil de identificar a voz do Espírito Santo. E se você quiser saber, pergunte mesmo, como o Gil disse, que você vai saber. Amém. Olha o que diz Jeremias 29, 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Amém. Mas olha o que ele diz. Vocês me buscarão, me procurarão, e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, 12 e 13. Anote aí no seu caderno. Promessa que está na Bíblia Na palavra de Deus do profeta Jeremias. se cumpre porque Deus é fiel. Se você buscar de todo o coração, você vai receber. Ele vai falar com você. Quando você vai adquirindo o seu conhecimento, o seu relacionamento com Jesus, você vai ver que esses ensinamentos, você vai saber aos poucos como Jesus se posiciona em cada situação. E aí toma a sua responsabilidade. Olha o que diz Atos 11, 7. Então ouvi uma voz que me dizia, levante-se, Pedro, mate e coma. Você lembra desse episódio? Talvez não. Que episódio foi esse, rapidamente? Foi quando Pedro estava saindo, né? Ele saiu para evangelizar. Mas eles tinham aquela dimensão de que o cristianismo ainda seria algo muito judaizante. Sair do círculo judaico era algo assim, inadmissível talvez para eles. Impensável. Impensável, para quebrar essa tradição, não. Mas aí ele estava, e teve um sonho, ele estava lá na sua casa e teve um sonho. Uma visão, né? E o sonho foi que tinha um lençol com todo tipo Do céu, de animais, né? Impuros. Que eram impuros para a cultura judaica. E Pedro disse, o que eu faço? Aí Jesus disse, levante-se e coma. Daí ele manda Pedro ir na casa de Cornélio, e lá na casa de Cornélio ele prega o evangelho, as pessoas recebem o Espírito Santo, que não eram mais judeus, saíram do círculo dos judeus. Isso criou alguma dificuldade no começo, mas ele quebrou, porque ele ouviu a Jesus. E Pedro aprendeu uma grande lição, porque ele mesmo falou, agora vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Então tome essa decisão. Um discípulo deve tomar essa decisão de fazer o que Jesus faria. De outro modo, ele não vai ter tudo aquilo que Deus tem para ele. Nunca vai ter. A nossa decisão por Jesus não é uma decisão, gente, emocional. Não é? É emocional também, eu tenho dito isso várias vezes. Mas não é só emocional. Ela também é racional. Romanos 12, nós temos um culto racional. Nós entendemos o que Jesus quer para nós. E Ele quer, isso gera em nós uma responsabilidade. Se eu vou ser parecido com Ele, nós vamos enfrentar situações em que temos que assumir a responsabilidade disso. Vai acontecer algumas vezes que você vai ter que se submeter a decisões que são significantes, que você vai ter que, às vezes, negar a si mesmo, como Jesus diz, tomar a sua cruz e seguir, que você vai ter que seguir sua liderança, seus líderes, seus pastores, seu líder de célula, seu discipulador, às vezes confiando no Senhor, que Ele vai usar essas pessoas para orientar você melhor. Porque você está sendo discipulado, não é verdade? Então os discípulos não devem agir com independência.
A independência é um pecado que vem lá de trás. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, mas não somos independentes. Não só em relação a Deus, mas em relação ao próximo. Nós vivemos em comunidade. Nós não podemos fazer simplesmente o que nós quisermos. Lembra lá em Juízes? Quantas vezes no livro de Juízes diz? Não havia rei em Israel e o povo fazia de acordo com o que ele achava reto. Não havia rei em Israel, não havia comando, cada um fazia o que achava reto. E valeu o livro de Juízes, que era uma série de catástrofes, porque as pessoas faziam o que queriam. Deus concede esse princípio de autoridade, de discípulos discipulando, discipuladores discipulando. Quando disserem a você, o seu discipulador disser, vá com calma aqui, dê um conselho, pense direitinho e veja onde Deus está nisso. Ore junto e Ele vai lhe ajudar nessa caminhada. Exato. E às vezes a gente tem um conceito de que eu estou perdendo ou eu estou largando, mas é porque às vezes o que está do velho homem ainda está muito enraizado em nós. Mas o Espírito Santo vai fazendo esse desprendimento, como Paulo falou, né? Considero todo conhecimento que eu tive no mundo como perda para Cristo. E perante o conhecimento que há na Bíblia do nosso Senhor, gente, isso é a verdadeira riqueza para a nossa vida. E é isso que a gente vai aprendendo com o passar do tempo, que, poxa, eu não perdi, eu ganhei. Quando a gente se desliga, se desvencilha de algo do mundo, que a gente pensa que foi uma perda, mas na frente Deus é tão bom, que Ele nos faz entender. Naquele dia eu não entendi, né? Mas agora eu entendo que foi um ganho, porque é um ganho que gera vida eterna. E quer ver uma coisa? Quando você assume essas responsabilidades, você toma uma decisão, você tem benefícios. Olha só, você vai experimentar um refino na sua vida. Atitudes que vão ser refinadas. Aquilo que não é mais de acordo com a vontade de Deus, começar a ser removido da sua vida. É uma alegria quando você sente isso. É um caminhar leve. É um caminhar leve. Isso tudo só acontece na caminhada do discipulado. Vai ocorrer mudanças? Vão ocorrer? Vão. Suas atitudes vão mudar? Vão. Em relação às pessoas? Vão sim, com certeza que vão mudar. E as pessoas vão notar isso. Porque Jesus vai atuar. É um benefício. Jesus vai atuar na sua fé. Quando você desejar agir como Ele, Ele vai dar a você condição de fazer isso. Amém. Agora, não conseguiu? Confesse, peça perdão e siga. Né? Siga para o alvo. Siga para o alvo, não perca. O amor vai governar as suas ações. Isso tudo vai tornar você mais maleável para perdoar. São benefícios do discipulado. E quer ver o principal? Nós vamos herdar tudo o que Cristo tem para nós. Olha o que diz o texto de Romanos 8, 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Aleluia. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, nós herdamos. Mesmo quando obedecer significar custos, receba esse conselho da palavra aqui. Obedeça. Mesmo quando significar custos, obedeça. Dê prioridade a Ele. As mudanças vão acontecer. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. O que é que diz? Amém. 2 Coríntios 5, 17. O que é que diz? Tem aqui? Tem. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Então escuta isso aqui que eu tenho para dizer para você. Se você tomar o seu discipulado a sério, de maneira séria, você está buscando primeiro o reino de Deus. Amém. E você vai poder, com certeza, ver a provisão de Deus na sua vida, em várias áreas. Olha o que diz Mateus 6, 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Um ponto Amém? aqui é esse versículo. Lembra lá no começo, quando eu falei daquela questão de orar a palavra de Deus? Quando eu comecei minha caminhada cristã, esse versículo impactou muito minha vida. E eu ficava assim, como eu verdadeiramente vou buscar primeiro o reino de Deus? Né? A gente o nosso jeito, não compreende muito bem isso. E aí é o que eu digo para você. Ora essa palavra,
Senhor, aqui tu está dizendo para que eu busque primeiro o teu reino e a tua justiça, não a minha autojustiça, não as coisas desse mundo que são passageiras, mas as coisas que são eternas. Eu não sei como fazer isso. Me ajuda, me ensina, me guia. Eu tenho certeza que Deus vai lhe guiar e você estará, se você ainda não está hoje, você será sim aquele que busca primeiramente o reino de Deus. Muito bem. E agora nós vamos ter a reflexão, que é o fechamento de tudo que a gente viu. Qual é o caminho verdadeiro do discipulado? Começa quando você nasce de novo. É o primeiro passo do discipulado. É nascer de novo. Ninguém pode ser discípulo se não nascer de novo. Não é verdade? Então, primeiro é nascer de novo. Aí vem os fatos que vão suceder a isso. Você vai compreender que é pecador, que está perdido, e que permanentemente está desnudado diante de Deus. Deus lhe conhece totalmente. Você não precisa se esconder de nada. Deus lhe conhece. Você é um pecador. Nós somos pecadores. Precisamos da misericórdia de Deus. Ponto. Reconheça isso. Reconheça também que não pode salvar a você mesmo. Não pode. E não são as boas obras que vão lhe salvar. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de obras, é dom de Deus. Efésios 2:8. Anote aí, Efésios 2:8. Por uma decisão de fé, você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Busca ser parte da família, congrega, diz sim. O teu dia do sim é assim. Digo sim a Jesus, digo sim à igreja do Senhor. Aleluia. Vai viver numa comunidade. Vai viver em comunidade. Jesus viveu em comunidade. Verdade. Jesus escolheu 12 homens para andar com ele. Fora as mulheres que acompanhavam. Era uma comunidade. Tinha amigos, tinha Lázaro, tinha Maria, tinha Marta. Se relacionava com a comunidade da fé. Segundo, antes de continuarmos qualquer estudo que a gente vai continuar agora, eu quero deixar bem claro isso, é importante que você faça 2 perguntas para você mesmo. Eu nasci de novo? Eu nasci de novo? Eu conheço a Cristo? Segundo, eu sou um filho de Deus pela fé no Senhor Jesus? Eu estou comprometido com isso? Se sua resposta a essa pergunta for não, o que pode acontecer? Nós queremos ajudar você. Nós queremos conduzir você num momento de oração, de entrega. Amém. Entrega da sua vida a Jesus. Que é a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. Se você nunca fez essa oração, vamos fazê-la agora. Se você já fez, consagre a sua vida ao Senhor para ser o melhor discípulo de Jesus. Feche os olhos e ore conosco agora. Senhor Jesus, eu quero ser um discípulo teu. Eu quero entregar a minha vida, o meu coração em tuas mãos e aceitar a você como Senhor e Salvador da minha vida. E daí ser um discípulo e buscar crescer no discipulado e fazer a tua vontade. Que assim seja no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tomou essa decisão hoje pela primeira vez, na descrição desse vídeo tem algumas orientações de como você pode entrar em contato conosco. Isso. E saber como viver uma vida cristã e como ser um discípulo de Jesus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Foi muito bom estar com vocês hoje, eu e minha esposa Juliane. No Paz na Palavra. No Paz na Palavra. E a gente tem alguns recadinhos, né? Sempre deixaremos na descrição dos vídeos os próximos eventos que irão acontecer ao longo da semana. Então sempre dá uma olhadinha lá. A gente vai deixar link para a reunião da Alvorada que acontece toda terça-feira de 6 às 7 da manhã. E todos os outros eventos e conferências que estiverem para acontecer, certo? E se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para a gente, pode escrever aqui nos comentários que a gente também vai responder. Vai buscar responder. E sempre se conecte conosco através das nossas mídias sociais, aqui pelo YouTube, Paz Piedade, e também tem o Instagram, @PazPiedade. Que Deus abençoe você e até a próxima semana com mais um Paz na Palavra. Amém.